Bom dia, quintos anos! Hoje nós daremos continuidade aos estudos da unidade 9 do nosso livro. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o movimento abolicionista no Brasil. Assim como ocorria em várias regiões das Américas, no Brasil também houve movimentos que não aceitavam a escravidão. Um deles foi o abolicionista, em geral, formado por ex-escravizados e profissionais liberais, como médicos, advogados, escritores, artistas e jornalistas, sendo muitos deles filhos de escravizados. Vamos conhecer alguns? Maria Firmina dos Reis viveu entre 1825 e 1917. Era negra e livre. Formou-se professora e em 1859 publicou seu primeiro romance, que tinha personagens negros. Nessa obra, a autora também fazia uma séria crítica à escravidão. Luiz Gama viveu entre 1830 e 1882. Filho de uma escravizada e pai livre, aprendeu a ler e a escrever e tornou-se advogado autodidata, ou seja, estudou por conta própria. Mesmo sem diploma, atuou com ações na justiça e conseguiu libertar centenas de escravizados. André Rebouças nasceu na Bahia em 1838 e viveu até 1898. Foi engenheiro e participou da fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Após a abolição da escravidão e a proclamação da República, teve que se exilar na Europa por causa de seus ideais. Um deles era o de conceder aos negros o direito à terra. Castro Alves viveu entre 1847 e 1871. Como poeta, escreveu sobre a causa abolicionista e entre suas obras mais conhecidas está o poema O Navio Negreiro, que narra o sofrimento dos escravizados durante a travessia do Oceano Atlântico entre o continente africano e o Brasil. Joaquim Nabuco viveu entre 1849 e 1910. Foi político, historiador, jurista, jornalista e diplomata. Também participou da fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão, em 1880. Como político, foi um dos articuladores entre os deputados brasileiros da campanha contra a escravidão. José do Patrocínio viveu entre 1853 e 1905. Era filho de uma escrava alforriada e um homem livre. Formou-se em farmácia, mas se dedicou ao jornalismo, sendo um dos mais atuantes abolicionistas do Brasil. Foi redator da Gazeta de Notícias, diretor da Gazeta da Tarde e fundador do jornal A Cidade do Rio. Por meio do jornalismo, conseguiu compartilhar suas opiniões acerca da escravidão e também do regime republicano. Como abolicionista, junto de André Rebouças e outras pessoas da época, fundou a Confederação Abolicionista, que promoveu uma grande campanha pela abolição da escravidão. Em meio às pressões internas, como as ações dos abolicionistas e a resistência dos profissionais escravizados que lutavam contra a escravidão, havia também pressões externas para que o Brasil abolisse o trabalho escravizado. Esse foi o caso da Inglaterra, que desejava vender para o Brasil seus produtos industrializados. Mas para os ingleses, isso só seria possível se o Brasil acabasse com o trabalho escravizado e adotasse o trabalho assalariado, pois isso faria dos trabalhadores um grande mercado consumidor. Foi então que, a partir do final do século XIX, a escravidão no Brasil foi gradativamente abolida. Em 1850, nós tivemos a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro no Brasil. Mesmo com essa proibição, a escravidão ainda era o principal tipo de mão de obra adotada no Império.
Além disso, o comércio interno de escravizados passou a ser ainda mais intenso e mais caro. Em 1871, nós tivemos a assinatura da Lei do Ventre Livre, que declarava livre toda criança nascida de uma escravizada a partir da data da lei. Entretanto, essa lei também estabelecia que as crianças ficariam sob a autoridade dos senhores das suas mães até que completassem 8 anos de idade. Depois disso, o dono poderia receber do governo uma boa quantia em dinheiro para entregar o menor. Caso isso não ocorresse, o escravocrata poderia usar os serviços da criança até que ela se tornasse adulta ao completar 21 anos. 1884. Abolição da escravidão no Ceará, Amazonas e Rio Grande do Sul. No Ceará, a abolição se deu após 3 anos de luta envolvendo jangadeiros, pescadores, trabalhadores negros livres e libertos. Já no Amazonas e no Rio Grande do Sul, a abolição se deu após intensa campanha popular e jornalística. Nessas regiões, a resistência dos escravocratas contra o fim da escravidão foi menor, pois muitos fazendeiros não tinham mais recursos para adquirir os escravizados, já que após a proibição do tráfico negreiro, ficaram mais caros. 1885. A assinatura da Lei dos Sexagenários estabeleceu que toda pessoa escravizada com mais de 60 anos se tornaria livre. Porém, devido aos maus tratos da escravidão, poucos chegavam a essa idade. Além disso, a lei exigia que após completar essa idade, os escravos trabalhassem por mais 3 anos como forma de indenização. Os que conseguiam cumprir as exigências da lei acabavam abandonados e, por já terem idade avançada, não tinham condições de se manter sozinhos. 1888. Com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, foi declarada a abolição da escravidão em todo o Brasil. Como vimos, essa lei foi assinada devido às pressões internas do movimento abolicionista, que fez uma intensa campanha na sociedade brasileira e também por pressões externas, como a da Inglaterra. A cidadania negada aos ex-escravizados durante a República. Durante muito tempo, o Brasil foi uma monarquia, cuja forma de governo é exercida por um rei ou rainha, e o direito de governar é transmitido aos seus descendentes. No entanto, na década de 1880, alguns grupos sociais, como comerciantes, jornalistas, políticos e militares, passaram a demonstrar um enorme descontentamento com essa forma de governo, visto que desejavam ter maior participação política. Além desses grupos sociais, os grandes fazendeiros escravocratas perderam sua principal mão de obra e deixaram de apoiar a coroa com o fim da escravidão em 1888. Sem o apoio desse importante setor econômico no Império, em 15 de novembro de 1889, pouco mais de um ano após a abolição da escravidão, o Marechal Deodoro da Fonseca contou com o apoio de tropas do exército, proclamou a República no Brasil e se tornou o primeiro presidente do país. No entanto, mesmo após esses acontecimentos, muitos ex-escravizados não tiveram acesso aos direitos básicos que lhes garantissem a cidadania, tais como moradia, educação, saúde e trabalho assalariado. Muitos deles, ao migrarem para os centros urbanos, foram morar em cortiços e morros em condições precárias. Apesar de boa parte da população brasileira concordar com o fim da escravidão, a discriminação racial permaneceu e os negros foram cada vez mais excluídos da sociedade. Industriais, comerciantes e agricultores, por exemplo, optaram por empregar imigrantes europeus ao invés de ex-escravizados. A luta contra a violência racial. Em busca de oportunidades de trabalho e melhores condições para se viver, muitos escravos libertos ingressaram na Marinha, na cidade do Rio de Janeiro. A esquadra brasileira
era uma das mais modernas do mundo, cujos navios, chamados de encouraçado e cruzador ligeiro, foram importados da Inglaterra. Mas ao mesmo tempo que a marinha tinha os recursos mais modernos, os marinheiros, em sua maioria negros, eram submetidos a castigos corporais que remetiam à escravidão, tais como chibatadas, palmatórias, isolamento e com alimentação à base de pão e água. Em novembro de 1910, um marinheiro foi condenado a 250 chibatadas. O castigo cruel acabou levando-o à morte. Foi então que 2.300 homens, liderados pelo marinheiro João Cândido, iniciaram um movimento de resistência que durou 4 dias e ficou conhecido como a Revolta da Chibata. Os marinheiros tomaram 5 navios de guerra e exigiram em troca o fim dos castigos corporais. Para isso, escreveram um manifesto em forma de carta com suas reivindicações ao governo brasileiro. Caso não fossem atendidos, estavam dispostos a bombardear com canhões a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Além do fim das chibatadas, os marinheiros exigiram a anistia, que era a absolvição dos marinheiros após o término da revolta. O governo aceitou as exigências, mas dias depois do término da revolta, iniciou uma repressão aos marinheiros que participaram do movimento. Os líderes foram presos e sofreram castigos físicos, sendo alguns sentenciados ao trabalho escravo. Cerca de 2.000 marinheiros foram expulsos da marinha e dezenas foram mortos. João Cândido foi preso e libertado 2 anos depois. Você sabia? João Cândido era filho de escravizados e pobre. Mesmo sem ter acesso à escola, sempre gostou de leitura. Além disso, falava espanhol e grego e tinha noções de inglês e francês. Enquanto fez parte da Marinha, ele aperfeiçoou esses conhecimentos nas viagens que fazia pelo Brasil e por várias partes do mundo.